Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos agora para a nossa nona aula, que vai ser a aula que eu vou abordar com vocês, a teoria de perturbação estacionária, ou também conhecida como teoria de perturbação independente do tempo. O tópico teoria de perturbação é disparado um dos tópicos mais importantes na mecânica quântica quando a gente analisa a formação geral de um físico. Todo físico, sem exceção, tem que passar, enfim, por algum momento, pelo tópico de teoria de perturbação. Claro, quando eu digo todo físico, eu não digo todas as pessoas que têm formação na física, eu digo todas as pessoas que têm algum interesse, depois de seguir para a pós-graduação, de trabalhar com a produção de física, de fato, em relação à pesquisa e tudo. Teoria de perturbação é onipresente, você tem que saber mexer com teoria de perturbação. E aí, essa nona aula, que faz parte do tópico de Quântica 2, é de fato o primeiro momento que o estudante de física tem contato com a teoria de perturbação no contexto da mecânica quântica. Ok? A ideia, no caso da teoria de perturbação, é ser uma espécie de série de Taylor, digamos assim, para a mecânica quântica. Qual que era a ideia, pelo menos, a gente aprender série de Taylor? Não a ideia da gente aprender, mas qual que é um contexto muito útil de se aplicar as noções de série de Taylor? Se vocês lembrarem, quando a gente começa a aprender equações diferenciais no contexto de um curso de física, algumas equações diferenciais a gente resolve com facilidade. Outras já são um pouquinho mais complicadas. De forma que muitas equações diferenciais que são um pouquinho chatas de serem resolvidas, de fato, analiticamente, o que a gente faz? A gente escreve a nossa solução em série de Taylor, em série de potência de maneira geral, a gente pega essa solução, joga na nossa equação diferencial, e a equação diferencial vai passar para a gente qual que é a solução, uma equação de recorrência para os coeficientes da nossa expansão. E isso passa para a gente a solução da nossa equação diferencial, em termos de série de potência. Qual que era a ideia, então? Eu não sei pegar a solução exata da minha equação diferencial, porque é muito difícil, então o que eu vou fazer? Eu vou pensar na minha solução como sendo uma soma de infinitos termos, de forma que um termo dessa soma sempre vai ser menos significativo do que o termo anterior. Claro, desde que a série seja convergente, e a gente obviamente quer que a série convirja, senão ela não faz muito sentido para a gente, mas enfim, a ideia é que a gente escreva soluções em termos de uma soma infinita de termos que vão ficando cada vez menos significativos, para passar uma ideia de aproximações sucessivas, certo? Cada vez a gente chega mais próximo da nossa solução final, somando cada hora termos menores no que diz respeito à estrutura geral da nossa solução. A teoria de perturbação na quântica é a mesma coisa. Tem problemas na mecânica quântica que são difíceis de serem resolvidos, analiticamente falando. E aí, a gente pode aplicar a teoria de perturbação para poder ir pegando a solução como se fosse degrau a degrau, como se fosse, muito entre aspas, escrever uma série de Taylor para as nossas soluções da mecânica quântica. E aí, enfim, o contexto de teoria de perturbação é toda a técnica, todo o método para isso. E, bom, se você tem interesse, por exemplo, só para vocês terem uma ideia da importância de fato, se vocês têm interesse de, por exemplo, seguir ou estudar a teoria quântica de campos, que é a base do modelo padrão, física de partículas e tudo, toda a teoria quântica de campos é baseada em métodos perturbativos, em teoria de perturbação. Só para vocês terem uma noção, toda vez que a gente fala de diagramas de Feynman, por exemplo, talvez o mais famoso seja esse, toda vez que a gente fala de diagramas de Feynman, os diagramas de Feynman, na verdade, são relacionados aos termos da perturbação, do método perturbativo que a gente usa. Então é como se cada diagrama de Feynman, por exemplo, fosse equivalente a um termo da nossa série, que a gente vai somando, para ser como se fosse equivalente a uma série de Taylor. Só para você ter uma ideia como é que esse cara é extremamente importante. Ele é onipresente na física, então é importante que a gente estude. Ok? Alguns comentários a serem feitos quanto a essa nona aula. Primeiro comentário, teoria de perturbação é um contexto, é um método extremamente geral. Não é o único, não é o único método para a gente pegar soluções aproximadas para os nossos problemas físicos, mas é disparado mais utilizado. Ok? E como como teoria de perturbação é muito amplo, a gente vai, claro, estudar na devida proporção para um curso de Quântica 2. Então, por exemplo, o primeiro aspecto que a gente vai estudar da teoria de perturbação é a teoria de perturbação estacionária, ou seja, com problemas que a hamiltoniana não varia no tempo. Okay? Que é basicamente a classe de problemas que a gente trabalhou no curso de Quântica 1 e que tem trabalhado no curso de Quântica 2. A gente não trabalhou em nenhum contexto que a hamiltoniana varia no tempo. Por quê? Porque se a hamiltoniana varia no tempo, os autoestados e os autovalores da hamiltoniana variam no tempo. Aí a equação de Schrödinger não pode ser resolvida daquela forma, que a gente pega algum estado qualquer e simplesmente coloca uma fase do tipo menos I é
T sobre H barra para falar da evolução temporal. Não. Né? O tempo inteiro os autoestados e autovalores mudam, então fica muito mais complicado de resolver esses problemas, né, que são problemas que não são estacionários, né, são problemas dependentes do tempo, né, a hamiltoniana. Então a gente começa, claro, com um contexto mais simples, né, mas, enfim, depois eu vou voltar nesse contexto de teoria de perturbação com vocês, para ver a teoria de perturbação dependente do tempo, para casos em que a hamiltoniana depende do tempo, mas vocês vão ver como é que o problema fica muito mais complicado. Então a gente vai estudar, na verdade, esse contexto, né, o dependente do tempo, quando chegar, né, a gente vai estudar meio que pelas beiradas, porque é um problema muito complicado. Então a gente vai, na verdade, né, fazer somente algumas análises muito específicas. Né, na parte aqui, né, no contexto estacionário, a gente vai fazer mais análise. Né, e o segundo comentário que eu gostaria de fazer, principalmente levando em conta que eu estou usando o livro do Cohen como referência principal, se vocês pegarem o livro do Cohen, vai ter um capítulo, Teoria de Perturbação Estacionária, e o capítulo seguinte é uma aplicação dessa aula de teoria de perturbação estacionária, que é, no caso, né, caracterizar, estudar a estrutura fina e hiperfina do átomo de hidrogênio, que é o desmembramento dos níveis de energia do átomo de hidrogênio em vários subníveis com energias próximas por conta de pequenas interações que surgem no contexto do átomo de hidrogênio, que a gente ignora quando a gente trata o átomo de hidrogênio de maneira geral. E a gente trata isso de forma perturbativa, porque essas novas interações são muito pequenas. Então é exatamente o contexto para uma teoria perturbativa, como eu vou, né, mostrar para vocês ao longo dessa nossa nona aula. Como a estrutura fina e hiperfina do átomo de hidrogênio é uma aplicação de teoria de perturbação estacionária, eu não vou colocar em uma segunda aula, no caso, né, assim como o Cohen coloca em 2 capítulos. Não. Né, tanto teoria de perturbação estacionária quanto estrutura fina e hiperfina do átomo de hidrogênio, esses dois caras, né, eu vou colocar na nossa nona aula, ok? Então eu vou condensar, no caso, né, 2 capítulos do Cohen em uma única aula aqui, que é a nona aula desse curso de Quântica 2. Só para você se situar um pouquinho melhor, eu não acho que faz sentido separar. Dado isso, sem mais enrolações, vamos começar de fato, né, introduzindo a ideia do método perturbativo. Primeiramente, qual é o típico problema que a gente bate o olho e fala, eu vou aplicar aqui um método perturbativo? Né, quais são os mais apelativos, como é que é o método de fato, como é que a gente constrói esse método, enfim, né, vamos começar caracterizando aqui o que é essa teoria de perturbação, ok? Na prática, a gente pode aplicar a teoria de perturbação para qualquer contexto, da mesma forma que você pode usar, né, a expansão em série de Taylor de uma função em qualquer contexto que você quiser, certo? Porém, existem contextos mais específicos que a gente bate o olho e fala, eu vou resolver isso com teoria de perturbação. Certo? Tem contextos que são muito mais evidentes. Até por conta desse nome, perturbativo do método ou perturbação que vem junto com a teoria. Sempre quando a gente fala de perturbação, a gente pensa em algo pequeno. Quando você perturba um sistema, significa que seu sistema está em alguma configuração e você varia essa, né, configuração muito pouquinho, só de forma a perturbar o sistema. Okay? Então, qual que é a ideia? Né, toda vez que a gente tem uma hamiltoniana, que ela pode ser escrita como sendo um H0 mais um W, sendo que esse W ele é muito menos significativo do que esse H0, a gente está num contexto de teoria de perturbação. Né? Uma forma da gente formalizar isso, deixar mais agradável para a gente poder trabalhar, é o seguinte, qualquer, né, que seja esse W, você sempre pode reescrevê-lo como sendo um lambda W, de forma que os coeficientes desse W daqui, eles vão ser ali, né, mais ou menos da mesma ordem de grandeza dos coeficientes do nosso H0, ok? E aí, o que a gente fala, né, que é o contexto para a teoria de perturbação, é o contexto em que, no caso, esse nosso lambda é muito menor do que 1. E aí isso passa a ideia de que a nossa hamiltoniana é um termo principal, um hamiltoniano principal, que eu estou chamando de H0, mais um termo bem menor, uma perturbação, né, um termo menos significativo. Sempre que a gente faz isso, a gente está num contexto de teoria de perturbação. Né? Claro, se você consegue resolver o seu problema de forma exata, né, que é escrito dessa forma, maravilha, resolva de forma exata. Mas de maneira geral, esse termo adicional complica muito a resolução, até também porque, muitas vezes, esse termo adicional ele é bem complicado. Então é difícil resolver o problema de forma exata. Né? E não somente isso. Além de ser difícil resolver o problema de forma exata, pensa comigo. Poxa, se esse H0 é muito mais significativo do que esse lambda W, eu acho que deve ser claro para todo mundo que quando a gente pensa no hamiltoniano, ou pelo menos na influência do hamiltoniano no nosso sistema e tudo, o nosso sistema vai se comportar como sendo um sistema com esse hamiltoniano com pequenas perturbações, com ligeiras alterações relacionadas com esse lambda.
que é exatamente, né, o terminho aqui que faz, né, enfim, a ideia do método perturbativo, né, de passar a ideia de uma perturbação, de falar que esse termo é muito pequeno. Então, sempre que a gente tem sempre que a gente tem essas condições daqui, é muito estratégico a gente usar a teoria de perturbação. Por quê? Porque a gente consegue uma resposta muito bem aproximada, né? De fato, quanto menor esse lambda, mais próximo é a nossa solução aproximada da solução real. E, de fato, quando a gente vê, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que vai ser uma aplicação, vocês vão ver que, de fato, resolvendo com o método perturbativo, a gente chega em respostas, né, em soluções absurdamente próximas das soluções observadas de fato. Então, o método perturbativo é um método muito, muito poderoso, né? Então, né, só para a gente poder, pelo menos, né, consolidar, né? Então, sempre que a gente tem problemas dessa forma, né, o hamiltoniano escrito desse jeito, né, sendo que esse lambda é muito menor do que 1, a gente tem exatamente o nosso contexto, né, da teoria de perturbação. Né? Um ponto importante, quando a gente fala de teoria de perturbação, é que, claro, esse daqui é o típico problema, mas não significa que todo problema que for dessa forma é direto a gente resolver com o método perturbativo. Pelo seguinte, como eu comentei com vocês, qual que é a ideia da gente usar o termo perturbativo ou perturbação? A ideia é, a gente tem um sistema físico em uma configuração e a gente varia ele ligeiramente, a gente varia o nosso sistema, a configuração do nosso sistema muito pouquinho, apenas perturbando o nosso sistema. Consequentemente, é esperado que as soluções do nosso problema perturbado vão ser as soluções do problema sem a perturbação, mais pequenas correções. Então, eu acho que deve ser claro para todo mundo que para que a gente consiga aplicar o método perturbativo, é importante que a gente saiba descrever o sistema sem essa perturbação. Por quê? Porque se o nosso problema vai ser o problema, né, sem a perturbação, mais pequenas correções por conta da perturbação, né, claro, né, para que eu consiga pegar uma solução aproximada, eu tenho que pelo menos saber qual que é a solução exata do meu problema não perturbado. Então, beleza, esse daqui é o típico problema que a gente tem, né, para a teoria de perturbação, mas a gente coloca como fator adicional que a gente conheça o nosso problema, a solução do nosso problema, com um termo significativo da hamiltoniana. Ou seja, né, se a gente tem aqui o nosso H0, a gente tem que saber quais são os sistemas físicos que são solução, no caso da mecânica quântica, para essas hamiltonianas. Ou seja, na prática, a gente tem que conhecer os estados φ, n, i, que obedecem esses caras daqui, que são os autoestados do hamiltoniano. Ok? Aqui no caso, né, só para deixar claro, né, a notação, esse n daqui está relacionado às energias, e esse i daqui que eu estou colocando é para possíveis degenerescências. Porque, lembrando, a gente pode ter mais do que um autoestado com a mesma energia. Então vamos supor, sei lá, que um dos autoestados... Imagina que eu tenho um estado que é o estado 1 e o estado que é o estado 1'. E eles têm a mesma energia que eu vou chamar de E1. A diferenciação entre esses dois caras está nesse I. Ok? Então, por exemplo, quando eu pego aqui o φI1, o I igual a 1, por exemplo, I igual a 1 me passaria o estado 1 e o I igual a 2 me passaria o estado 1'. Certo? Então, para estados com diferentes energias, né, tá simbolizado por esse N, ok? E esse I daqui é só para poder, né, no caso, deixar claro, né, enfim, que podem haver estados degenerados, ou seja, estados com as mesmas energias. Isso acontece. Ok? Então, claro, né, eu vou partir do pressuposto que a gente tem informação, que a gente conhece esse cara daqui, ok? Que é, né, o nosso ponto de partida de fato. Mas, bom, levando em conta que a nossa hamiltoniana, ela não é somente H0, e sim H0 mais uma perturbação, né, qual que é o nosso problema a ser resolvido? O nosso problema é buscar, no caso, né, quais são os autoestados e os autovalores, não para a hamiltoniana H0, né? Porque essa, a princípio, a gente já tem informação, né? Então, o nosso objetivo aqui é encontrar quais vão ser os estados psi, n e i, que, né, no caso, satisfazem a equação de Schrödinger independente do tempo. E aqui, né, para poder fazer a diferenciação das energias do sistema não perturbado para o perturbado, né, as energias do sistema perturbado, eu vou colocar um tio aqui em cima. Ok? E é basicamente isso. Então, esse daqui é o nosso objetivo. Né? Bom, levando em conta que esse lambda é bem pequeno, é natural, né, como eu já comentei, eu acho que deve ser claro para todo mundo, que esses etios e esses psis vão ser, né, muito próximos dos es e dos φs, certo? Vão ser, no caso, né, os es e os φs com pequenas correções. E essas correções vão depender de quem? Vão depender desse lambda, que eu imagino que seja claro para todo mundo. Por quê? Porque quanto maior for esse lambda,
maior vai ser a perturbação e, por consequência, maior vai ser a correção, né, desses caras do sistema perturbado em relação ao não perturbado. De forma análoga, né, pelo inverso, né, quanto menor for esse lambda, mais próximo esses estados daqui, né, essas soluções do sistema perturbado, né, mais próximos eles vão ser do sistema não perturbado. Então é natural que a gente pense que as correções vão ser função de lambda. E, bom, levando em conta que a nossa ideia, né, é fazer um análogo, uma espécie de série de Taylor para esse contexto, né, qual que vai ser a nossa hipótese central aqui para, né, fazer a teoria de perturbação? A nossa hipótese é que a gente vai conseguir, é que a gente consegue escrever as nossas energias como sendo as energias do sistema, né, não perturbado, ok? Que é simplesmente o nosso ENI, mais correções. E essas correções, aí sim eu vou escrever em uma série de potência, ok? E aqui no caso eu vou escrever como sendo um lambda epsilon 1 NI mais lambda 2 epsilon 2 NI mais lambda 3, lambda 4, lambda 5, por aí vai. Então percebam, eu estou usando a letra E para poder falar das energias de fato. Então, esse cara primeiro daqui é a energia do sistema não perturbado. Então, eu dei o nome de E. Esse cara daqui é a energia do sistema perturbado. Então, também deu o nome de E. E aí, no caso, esses outros termos aqui, percebam, eles são as correções, eles não são as energias de fato, são as correções. Aí, né, enfim, eu estou chamando eles aqui de epsilon, porque também, né, enfim, é difícil escolher um nome mais criativo, certo? Também tem um limite da quantidade de layouts que eu consigo fazer, né, para escrever a mesma letra. Então, enfim, né, a gente vai considerar que a nossa energia pode ser escrita dessa forma, né, e aí fica bem evidente que quanto menor for esse lambda, né, mais próximo realmente vai ser a nossa energia de fato sistema perturbado, da energia, né, do sistema não perturbado. Ok? E de forma análoga, né, a gente vai supor que os estados psi, n, i também podem ser escritos como uma espécie de série de Taylor, ou seja, como sendo aqui o nosso φ, n, i, com correções, certo? Por conta, né, claro, dos nossos, enfim, da nossa perturbação. E aqui no caso, né, a gente também vai escrever essas nossas correções em termos de uma série de potências, né, em termos de lambda. Então, né, ou seja, um lambda 1 i n mais um lambda 2 i n, né? Mais aí tem o termo com lambda 3, lambda 4 e por aí vai, né? Bom, percebam que, né, vamos lá, aqui eu tentei escrever as correções levando em conta os índices dos estados todos. Por quê? Porque eu acho que deve ser claro para todo mundo que cada autoestado e cada alto valor vai ser corrigido de uma forma diferente. Né? Não tem nada, pelo menos, que nos leve a crer que as correções de todas as energias e de todos os autoestados vai ser igual. Certo? Isso depende muito da cara da perturbação. Por isso que eu fui colocando esses I, e N o tempo inteiro. Né? Porém, ficar o tempo inteiro levando esses índices I e N deixam a nossa notação muito carregada. E, de maneira geral, quando a gente vai fazer teoria de perturbação, a gente não faz um tratamento para já determinar todas as correções de todos os autoestados e todos os autovalores de uma vez. A gente vai trabalhando um a um. Então, por exemplo, imagina, sei lá, que você tem um sistema, né? Vamos lá, vou dar até o exemplo do átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio a gente tem, né, enfim, algumas energias específicas e tudo. Quando a gente for trabalhar, quando a gente for aplicar um método perturbativo ao átomo de hidrogênio, o que a gente vai fazer é, primeiro vamos analisar esse primeiro estado, né, esse primeiro nível de energia. Aí a gente vai escrever essas expressões para, né, o alto estado e o alto valor desse nível daqui de energia. Depois que a gente terminar de fazer a análise desse cara, a gente parte para o segundo e vai fazendo um a um. Né, o que eu quero dizer é que a gente aplica essas, né, no caso, né, enfim, essas expressões, no caso, de como é que vai ser a nossa energia, escrita em termos, né, de potências de lambda, a gente usa essa forma, aplica o método perturbativo, né, de estado em estado, de alto estado em alto estado, de alto valor em alto valor. Então, eu, no caso, vou omitir esses I e N's aqui das correções, porque eu acho que não é necessário. Porque como a gente sempre vai trabalhar estado por estado, alto valor por alto valor, né, é óbvio que a gente não vai misturar. Porque se eu estiver trabalhando, por exemplo, com o estado fundamental, poxa, eu sei que todas as correções que vão estar aparecendo aqui vão ser de estado fundamental. Então não tem por que eu ficar levando esses caras o tempo inteiro. Então eu vou fazer isso, ok? Eu vou aqui, por simplicidade, tirar esse I e esse N. Certo? Mas lembrem, eu estou tirando esses I e esse N
não é porque a correção é igual para todo mundo, porque poderia dar essa impressão, certo? Do tipo, poxa, só apareceu um ε1, mas esse ε1 não carrega nem o n nem o i. Então significaria que esse ε1 é igual para todo mundo? Não. Ok? Eu estou tirando aqui só para deixar, né, mais enxugada a nossa anotação. Ok? Então, enfim, só fazendo esse esclarecimento porque é extremamente importante. Né? Um outro comentário também que eu vou fazer é que, como toda vez que a gente vai aplicar o método perturbativo, a gente sempre aplica, como eu comentei, estado por estado, alto valor por alto valor, né? Eu vou, aqui no caso, para simplificar, ok? Simplificar, eu vou escrever o autoestado que nós estamos levando em consideração como sendo o estado 0, ok? Eu vou escrever dessa forma, eu vou chamar o estado do estado 0, para falar que é o estado de ordem 0, porque perceba, né, esse 1 daqui diz respeito à potência que está no lambda, esse 2 diz respeito à potência que está no lambda. Então eu vou chamar aqui de estado 0, só para enxugar ainda mais a anotação, ou seja, né, só para deixar claro, toda vez que a gente for trabalhar aqui no caso com φni, eu vou chamá-lo aqui no caso, né, eu vou definir o nosso 0 dessa forma, a partir desse estado daqui, só para deixar claro que é o de ordem 0. E juntamente a isso, esse EIN, que é a energia do estado não perturbado, eu vou chamar de ε0, para seguir a mesma linha. Esse número que aparece aqui corresponde a essa potência daqui de cima, certo? Do lambda. Então, só para deixar claro que esse cara daqui, né, é a energia do não perturbado, ok? Ou seja, o que eu estou chamando aqui de ENI é o nosso, né, o que eu estou chamando aqui de ε0, e o nosso φni é o que eu estou chamando aqui do estado 0, ok? Eu estou definindo esses caras dessa forma, só para poder enxugar, deixar mais bonitinha, mais agradável de mexer nas expressões. E aí, claro, né, para não gerar confusão, ao final, né, quando eu chegar às expressões finais das correções, né, para os autoestados e para os autovalores, aí todo lugar que aparecer o 0, eu vou colocar o φni, e todo lugar que aparecer o ε0, eu vou colocar o ENI. Ok? Para a gente poder voltar, no caso, né, enfim, para a forma, de fato, melhor para poder rotular os estados. Um adendo importante é que é o seguinte, apesar de eu ter falado, beleza, a nossa hipótese é que a gente consegue escrever, né, as energias e os autoestados dessa forma, né, essa hipótese é uma hipótese, na verdade, muito forte, certo? De maneira geral, quando você pega problemas como um todo, a gente não consegue garantir a convergência dessas séries de maneira geral. Certo? Na verdade, assim, a garantia da convergência dessas séries para problemas gerais é bem complicada. Você tem uma noção como é que é complicada? Quando a gente faz esse tipo de método, por exemplo, para a teoria quântica de campos, né, as nossas séries divergem, e não só divergem, mas de maneira geral, cada um dos termos acabam divergindo também. Então a gente tem uma série divergente porque cada termo diverge. E aí, enfim, a gente tem que acabar aplicando métodos que a gente chama de grupo de renormalização, tem um punhado de coisa, uma porrada de coisa. Certo que eu, obviamente, não vou ficar comentando aqui, mas só para deixar claro que parece assim, uma hipótese boba, uma hipótese tranquila, né? Principalmente quando a gente vê série de Taylor num primeiro contato, em cálculo e tudo, mas só para deixar claro que isso aqui, na verdade, é uma hipótese muito forte. Então, assim, eu estou supondo desde o início que isso é possível. E pelo menos para os problemas tradicionais, ou pelo menos os problemas mais próximos do tradicional, a gente consegue garantir isso sem muito problema, ok? É bem imediato, tanto é que se não fosse, né, eu não estaria ensinando teoria de perturbação desse jeito, certo? Se a gente não garantisse que isso daqui funciona, não faria sentido fazer parte de uma ementa de um curso de quântica, certo? Aí seria simplesmente uma hipótese que foi descartada ao longo do tempo, e aí não é o caso, ok? Mas beleza, né? Então essa daqui é a forma que a gente vai resolver. E aí, o que a gente faz? A gente vai pegar essas duas expressões daqui, né? Enfim, a nossa escrita é exatamente igual quando a gente escreve quando a gente vai resolver uma equação diferencial por série de Taylor. A gente pega a nossa expansão e joga na equação a ser resolvida. Aqui a mesma coisa. A gente vai pegar essas duas expressões, né? Enfim, escritas de forma perturbativa, em potências de lambda, e vai jogar na nossa equação de alto valor para o hamiltoniano.